Olá, meu nome é Marcos Bucher e eu sou eu mesmo, tá? Não tem graduação. Eu até sou formado em teologia, mas eu não gosto, não ligo muito para falar isso não. Bom, eu tô aqui hoje para te falar tudo de errado com o dízimo. Tudo que errado que na verdade que eu já achei, tá? Até esqueci de botar uma coisa aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, vou ter que deixar isso em branco, não vou, na hora, no final aqui eu lembro. Bom, não sei, eu acho que eu vou partir direto ao assunto para não enrolar muito, né? Vamos lá? Eu separei e anotei aqui no meu caderninho tudo que eu já ouvi ou que eu me lembro de errado em relação ao dízimo, ok? E eu vou passar isso aqui para vocês aqui, tentar ser bem rápido, tá? Vou tentar ser muito rápido. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Peço paciência porque eu não sou um youtuber famoso, eu sou um cara mais ou menos e releva, tá? Vamos lá. Primeiro, dízimo é bíblico. Não, não é não. As pessoas dizem isso. As pessoas dizem, dízimo é bíblico. Não, não é. Ah, mas está na Bíblia. Bom, quando alguém diz que algo é bíblico, significa que é para a gente praticar, para a gente fazer. Entendeu? É assim que a gente usa quando a gente diz que algo é bíblico. Se você usa esse termo para algo que está na Bíblia, pô, então, se o dízimo é bíblico só porque está na Bíblia, então a poligamia também é bíblica, tá? Abraão teve 2 mulheres, Jacó teve 2 mulheres, sem contar as concubinas, Davi teve várias mulheres, Salomão teve mais mulheres ainda. E aí? Então eu posso arrumar mais uma mulher aí para casar? Porque é bíblico? Segundo, dízimo é antes e depois da lei. Não é, tá? Dízimo é só da lei, tá? A única passagem que tem a respeito de dízimo antes da lei está em Abraão, mas aquilo lá é um ato individual, aquilo é um ato espontâneo de um personagem do Antigo Testamento. E você não pode fazer desses atos uma regra de fé e prática para as pessoas, porque senão eu vou pegar uma queixada de jumento, né? E vou aí sair por aí matando gente ímpia, porque Sansão fez isso antes da lei. E aí? Aí eu vou estar certo? Vão me prender, vão me jogar na cadeia. Eu não posso fazer isso, né? Então usam isso como argumento. O dízimo é antes da lei. Então não é só da lei, tá? Quando Abraão faz isso, é só alguém do Antigo Testamento fazendo isso. Você não tem que fazer algo porque alguém lá atrás fez. Tem nada a ver isso. Mas é depois da lei. Essa passagem que falam que é depois, é uma passagem que está no livro de Hebreus, e está falando, sabe de qual passagem? Da mesma passagem de Abraão. Ou seja, não é nada de novo, não é um tema novo, não é uma dissecação nova, não é o autor falando coisas novas sobre o dízimo. Na verdade, o assunto central desse texto de Hebreus nem é dízimo, é o sacerdócio de Melquisedeque comparado ao de Cristo. O tema nem é dízimo, só fala de dízimo porque foi nessa ocasião, quando Abraão dava os dízimos para Melquisedeque, que ele aparece. Então, dizer que o dízimo é antes e depois da lei? Terceiro, quem não quer dar o dízimo é porque é avarento. Eu achava que era porque a pessoa dava valor à Bíblia, queria ser bíblico, né? Mas alguns dizem que é por avareza, que também não tem sentido algum. Não tem como você julgar as intenções do coração das pessoas, tá? Eu até acredito que pessoas avarentas não vão querer dar dinheiro para nada, concordo com isso, inclusive para dízimo. Porém, você não dá para você julgar assim, não quer dar porque é avarento. Porque se é assim, se é para usar essa medida, eu também posso dizer que quem dá dízimo
é porque é ganancioso e quer fazer barganha com Deus. Porque muitos que dão estão fazendo isso. Entende? E a não ser que eu conheça a pessoa, como é que eu vou julgar a intenção do coração dela? Tá? Quando participava da igreja, eu me lembro de pessoas, até o Silas Malafaia, que eu fiz parte da igreja dele, ele testemunhava isso, ele dizia isso, que pessoas que nem eram evangélicas, nem eram da ADVEC, iam lá para dar o dízimo. Por quê? Porque elas queriam receber bênçãos, elas queriam dar para receber, queriam barganhar, ou seja, na sua ganância, elas enxergavam a igreja ou Deus como um mega cassino, onde eu estou dando para receber. E aí? Aí eu posso dizer isso? Posso dizer que todo mundo hoje que dá dízimo é porque está querendo receber algo em troca? Não dá, né? Tem muita gente que ainda dá por desconhecimento bíblico, tá? Então, tem muita gente que deixou de dar, que até o meu caso também, deixei de dar quando eu percebi que não tem nada a ver com a Bíblia, não é bíblico, não está nas escrituras, não faz sentido. Pô, se eu entrei dentro de uma denominação, dentro de uma religião, e ela diz que a minha regra de fé e prática é as escrituras, e a escritura não manda eu fazer algo, mas por que eu estou fazendo? Só porque o pastor está mandando? Eu parei. Antes disso, eu dava dízimo de tudo que eu recebia sem nenhum problema. Então, não foi por avareza que eu deixei de dar. Então, argumento errado. Esse aqui também é clássico. Como a igreja vai sobreviver sem os dízimos? É bem simples responder essa. Nossa, como ela sempre sobreviveu, tá? Se você ler Atos dos Apóstolos inteiro, que é a história da igreja, ela não pediu dízimo de ninguém, não tinha dízimo. E ela sobreviveu numa boa. A igreja de Cristo não depende de dinheiro para sobreviver. O que depende de dinheiro para sobreviver é um sistema feito por homens, que é um sistema denominacional e que é repleto de templos físicos. Isso não é igreja. Então, se ruir tudo, se desmoronar, dane-se. Isso não é igreja. O que é igreja? A igreja é o corpo invisível de Cristo, formado por pessoas que se converteram, creem e seguem Jesus Cristo, tá? E para fazer isso, você não precisa de dinheiro, entendeu? Não precisa de dinheiro. Então, a igreja de Cristo, ela continuará sobrevivendo mesmo sem dízimo. Na verdade, a igreja de Cristo, ela não vai querer algo que não é bíblico, não é de Deus. Então, pronto. Vamos lá. Quem não dá dízimo é ladrão. É sério isso? É ladrão? Então, vamos lá. Então, tipo assim, você acabou de condicionar a salvação ao dízimo, tá? Porque você não pode dizer que Deus salvaria ladrões, certo? A Bíblia é contra isso. Ela não diz que uma pessoa pode ser ladrão e ao mesmo tempo ser uma pessoa salva. Então, se ela não está dando dízimo, ela se torna ladrão. Se ela se torna ladrão, ela perde a salvação dela, é isso mesmo? Ou seja, ela tem que continuar dando dízimo para ser salva? É meio incoerente isso, né? Não faz sentido algum. Pronto. Não tem nada a ver isso. Eu sei de onde tiraram isso. Tiram isso do famoso texto de Malaquias 3, versículo 10, onde diz que Deus está dizendo que eles estão roubando. E eles dizem, mas nós roubamos em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Bom, esse texto é para Israel. Quem estava roubando era Israel. Se você pegar Malaquias 3, eu tenho que ser muito rápido, esse vídeo não ficar muito longo, mas parece que vai ser impossível. Mas vamos correr. No início aqui, bem no início de Malaquias 3, né? Malaquias 3 não, no livro de Malaquias, na verdade. Caramba. Rápido, não fecha aqui. Por favor, tenha paciência, eu não... Olha aqui, ó. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Tudo que está escrito no livro de Malaquias é para Israel, ok? Não é para você. Então tem como você se tornar ladrão por causa de uma passagem dessa. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Se a gente fosse seguir a Bíblia certinho, teríamos que dar 100%. Então,
E as pessoas gostam de falar isso se baseando em Atos dos Apóstolos no início, quando as pessoas vendiam as suas possessões e elas davam para a igreja, certo? Elas davam, o cara vendia lá terreno por 100 mil reais, um sítio, uma fazenda, 100 mil, um exemplo. Ele pegava os 100 mil e dava. Então, né, se ele dava um 10, 100%, o que é pra gente dar 10%? Cara, eu acho que, nossa, se a gente fosse seguir a Bíblia certinho, cara, mas é isso que tem que fazer, você tem que seguir a Bíblia certinho. E esse texto não dá base para dízimo. Meu Deus, cara, isso não tem nada a ver. O que era a situação? O amor transbordava nos corações das pessoas que se convertiam e elas não... o texto diz que tudo que elas tinham, elas consideravam comum, ou seja, tudo que eu tenho é nosso, porque nós somos uma família. Então elas vendiam suas posses e davam. Aquilo não era uma contribuição mensal, até porque ninguém consegue dar 100% de tudo que ganha todo mês, porque senão a pessoa vai comer o quê? Entende? Aí pegar isso aí para justificar dízimo é uma forçação de barra terrível. Vamos lá. Se você não der o dízimo, será amaldiçoado. Nossa, essa aqui é clássica, né? Também baseada em Malaquias 3, onde fala... de fato, assim, para o povo de Israel, desobediência gerava maldição, tá? Porém, isso na antiga aliança. Você está na nova aliança, onde está escrito que quem está em Cristo não pode ser amaldiçoado. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, de onde vocês tiram isso? Vai ser amaldiçoado? Isso é mentira de pastor para poder botar medo nas pessoas para dar dízimo. Se você ainda acha isso pouco, eu, Marcos Buch, sou uma prova viva disso. Aqui eu tenho minha carteira de trabalho, tá vendo? Em 2012, eu com certeza, 13, eu era dizimista, fiel. Dava até dízimo do dinheiro que eu achava no chão. Sabe quanto eu ganhava nessa época? Tá aqui, ó, aqui, ó, 4 de fevereiro de 2013. Meu salário era R$ 954. Tá? Logo depois disso, não demorou muito, eu lendo a Bíblia e ouvindo pregações melhores e boas, eu descobri que o dízimo não é bíblico. Então eu vou mostrar quanto eu ganho hoje. Como eu não manjo muito de edição de vídeos, eu tive que correr lá, eu tive que printar minha tela aqui, mandar para minha esposa, pegar o celular dela para mostrar para vocês. Hoje, graças a Deus, eu fui abençoado, ao contrário do que dizem, que quem para de dar dízimo é amaldiçoado. Bom, eu sou um profissional autônomo, né, trabalho de Uber, já falei isso aqui no canal, e esse aqui é o faturamento que eu tive no mês passado, tá? Aqui, ó. Não sei se deu para ver direitinho. Ah, não deu mesmo essa luz, esse lâmpada. Calma aí. Nossa, esse telefone é muito difícil de... Essa desgraça de iPhone. Tá aqui, ó. R$ 9.567,31. Isso aqui foi só no mês passado. Eu não tenho motivo para mentir. Tá? Então eu ganhava R$ 954. Cara, aumentou 10 vezes, tá bom para você? E eu não sou dizimista, graças a Deus eu não sou dizimista, tá? Então, isso é balela. Não existe maldição, isso não é bíblico e isso não pode ser provado. Que uma pessoa que para de dar dízimo vai ser amaldiçoada. Vamos lá. A obra de Deus depende do dízimo. Não depende, tá? A obra de homens depende, de Deus não. Eu te pergunto, Paulo, apóstolo, enviado por Cristo, chamado por Cristo, não é só Paulo, tá? Ele viajou ele fez, na verdade, três viagens continentais. Em nenhuma delas ele tinha, na verdade, ele levava ou tinha
dinheiro, muito menos de dízimo. E ainda assim, ele fez essas viagens e ele pregou o evangelho em diversas cidades da Ásia sem dízimo. Então, que obra de Deus é essa que precisa? Não que se não tiver dinheiro, a obra de Deus, não é o que os pastores dizem, a obra de Deus não vai ter como fazer isso, não vai ter como mandar missionário, vai ter como não sei o que lá, não sei o que lá. Engraçado, Jesus disse assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse, mas vocês passam antes no caixa ou passem a salva e recolham dízimos para vocês fazerem isso. Não existe isso, pelo amor de Deus, gente. Eles falam tanta merda. As pessoas acreditam. Ai. Tá com 15 minutos o vídeo, eu não consigo fazer vídeo curto. Eu tento, eu prometo, mas eu não consigo. Vamos lá. Próxima. Sempre dei. Essa aqui eu peguei em vídeos, tem vários vídeos no YouTube que é triste, pessoas que até que entendem muitas escrituras, como o Iago Martins e aquele cara historiador, que eu esqueci o nome dele, adventista, vocês sabem quem é. Pelo amor de Deus, peguei nos comentários dele lá, tá? Sempre deu dízimo e Deus sempre me abençoou. Esses comentários é difícil de refutar, né? Como é que você refuta um negócio desse? Bom, eu refuto da seguinte forma, cara, se você não tivesse dado, você seria abençoado do mesmo jeito. Só que psicologicamente você está fadado a pensar que por você ter dado o dízimo, você prosperou. Você prosperou, na verdade, claro, a bênção de Deus está com você, mas você prosperou por você ser dedicado, esforçado, trabalhador, etc. Na maioria das vezes, essa é a questão, mas você vai pensar que é porque você dá o dízimo. Por quê? Porque é tão maçante, pastores falando que você tem que fazer isso para ser abençoado, que quando você faz você vai assimilar que é por causa disso. Então é só um efeito psicológico, entendeu? Então eu posso te mostrar pessoas que nunca deram dízimo e são tão ou mais abençoadas que você. Então eles gostam de botar esses argumentos porque fica meio difícil de refutar, né? Como você vai refutar a vida do cara? Como é que vai contestar isso? Mas é assim que se contesta, é só um efeito psicológico. É tipo a pílula da força, tá? Tu pega uma pessoa e diz, olha, essa pílula aqui vai te dar força. Come. A pílula pode ser feita de farinha. O cara vai comer aquilo, na mente dele ele vai achar que agora ele vai ter mais força porque ele acreditou na pílula da força. É isso aí. Eu tô correndo, já são 17 minutos, vamos lá. Essa aqui é muito engraçada. Eu dizimei na igreja. Bom, se você dizimou na igreja, a gente pode chamar a polícia, porque você matou todo mundo. Porque dizimar é matar. Dizimar é matar, matança, tá bom? Não existe... dízimo não é verbo, você não pode conjugar. Você não pode dizer eu dizimei, ele dizimou, porque dizimar é matar. Então, dízimo não é verbo, então não conjugue dízimo. Não diga eu dizimei, porque senão significa que você matou todo mundo, pelo amor de Deus. Próxima, dízimo não é, essa aqui é clássica também, dízimo não é obrigatório, mas quem quiser ser voluntário, nossa, tipo assim, olha, depois de tantas contestações em internet, etc., muitos pastores, eles vão dar uma recuadinha, sabe, em dizer que quem não dá vai para o inferno, quem não dá é ladrão, aí eles passam a dizer o quê? Não, olha, não é obrigado, mas... Se você quer dar, você vai ajudar, não custa ser voluntário, não custa ajudar a obra, né? É isso daí. Eles vão diminuindo o peso, tirando o coisa, mas eles não abandonam, porque eles não podem. Eles montaram um sistema que depende demais de dinheiro. Sem dinheiro, esse sistema que foi montado, ele não existe, não subsiste, e também ele não progride, ele não aumenta. O Silas Malafaia montou um império de denominações da Advec, não é só o Silas, é de Macedo, Valdomiro, etc. Como é que eles fizeram isso? Com muito dinheiro, que foi dado por quem? Pelas pessoas, como por meio de dízimos e ofertas. Se elas param de trazer esse dinheiro todo, eles não conseguem. Eles dizem que estão aumentando a obra de Deus, né? Mas na verdade estão aumentando a sua denominação, o seu império. Isso precisa de dinheiro. Então não tem condições, eles estão presos, entende? Não tem condição deles admitirem que dízimo não é bíblico. Não tem como. Como é que ele vai sustentar aquelas catedrais imensas que tem um custo fenomenal?
sem essa mentira. Então eles estão ferrados. Então, o que eles podem fazer? Não tem como provar que é obrigado a dar. Então eu vou apelar para essa situação. Olha, não é obrigado, mas é bom, mas Deus abençoa você, mais nada, cara. Mais nada. Olha para Jesus, olha para os discípulos, ninguém fez. Marcos, costumam também usar alguns textos de Coríntios que falam de oferta. Aquilo ali eram todas as ofertas recolhidas naqueles contextos ali, eles eram destinadas não a uma denominação religiosa, mas às pessoas que sentiam necessidades. Entende? Porque a igreja é formada de pessoas. Então, essas ofertas eram diretas para ajudar pessoas, não uma instituição que está crescendo, que está fazendo templos. Então, esse daqui é o mesmo argumento, só que mais suave, mais moderado, porque está sendo muito atacado. A verdade está sendo exposta e um dia eu acho que não vai ter como mais eles continuar a fazer isso. Não sei quando. Eu esqueci de anotar aqui, mas é muito boa essa daqui também. Essa eu vi dentro de uma Assembleia de Deus, que é assim. E hoje eu penso, cara, como isso é absurdo. Como pastores permitem que digam isso? Mas eles estão nem aí para a verdade. É a seguinte. Um único demônio que você não consegue expulsar com oração, com jejum e nem por nada. A única forma de expulsar esse demônio é com dízimo, que é o devorador. Cara, imagina psicologicamente o mal que isso faz para as pessoas que ouvem. Cara, se a pessoa não dá dízimo, ela imagina que tem um demônio na casa dela devorando tudo. Pelo amor de Deus. E não existe devorador nenhum. Pelo amor de Deus, não existe. O devorador vem, e aí sim ele existia, também mais uma coisa tirada do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que era de Israel. Esse devorador que Deus enviava eram pragas quando o povo de Israel era desobediente. Apenas isso. Entende? Pragas mesmo, gafanhoto, era grilo, esses bichos que comem plantações. Entende? Não eram demônios que Deus enviava. Até nisso aí não tinha demônio. Eram animais que iam lá devorar as colheitas de Israel, por Israel estava desobedecendo a Deus. Mas isso é para Israel. Não existe devorador nenhum. Isso é uma apelação terrível, uma apelação psicológica terrível. Cara, na moral, como é que esse cara... É terrível, gente, é muito sujo. Bom, eu te desafio a me refutar, se você quiser. Eu duvido que você vai conseguir. Tem como, cara, não tem como. Tá? Esse é o meu vídeo, esses são tudo de errado que eu já encontrei em relação a dízimo. Claro que faltou coisas aqui, eu montei isso aqui muito rápido, montei isso hoje. Eu estou tentando fazer um novo formato de vídeo, onde eu apresento os erros por tema. Me ajude comentando, me ajude compartilhando, me ajude, pelo amor de Deus, me ajude, cara. Pelo amor de Deus, me ajude. Me ajude não, ou se ajude também, que eu não ganho nada com isso. Um abraço.